Bom dia, pessoal! Bom dia, bom dia! Como é que vocês estão? Uma ótima segunda-feira, um ótimo início de semana, um dia incrível, extraordinário, produtivo para todos vocês. Bom dia, Neia, meu amor! Saudade de você. Bora para mais um dia incrível. Sejam todos muito bem-vindos para essa aula de hoje. Hoje nós estamos no 28º dia. Para você que está aqui, curte, comenta, compartilha, chama mais pessoas aqui no Instagram, aqui no YouTube, ativa o sininho, se inscreve no canal, compartilha com mais pessoas, chama aí no mínimo 5 pessoas, gente, 5 pessoas, porque hoje será incrível, extraordinário. E hoje, né, iniciando essa semana e essa segunda-feira, quero deixar aqui uma visão aí para vocês, tá? Uma visão, né, de prosperidade nessa semana. Que você possa ter conexões essa semana com pessoas que têm algo que você precisa, o conhecimento que você precisa, ou se conectar com pessoas que precisam daquilo que você tem. O que quer dizer essa visão? Quando nós crescemos, quando nós evoluímos, quando nós temos uma visão positiva do nosso futuro, quando nós queremos avançar de nível, nós temos que se conectar com pessoas que nos ensinem e temos que nos conectar com pessoas que precisam do nosso ensinamento, precisam daquilo que nós temos, porque nós criamos um ecossistema para nossa vida que vai nos ajudando a atingir os nossos objetivos, a atingir os nossos alvos. Quanto mais pessoas caminhando para uma visão positiva tiver à sua volta, mais veloz você se torna. Então que você tenha, né, essa visão de crescer e de ajudar outras pessoas a crescerem também. Não é apenas sobre nós, não é apenas sobre o nosso umbigo. Então, quanto mais pessoas estiverem evoluindo, melhor se torna o ambiente, até mesmo para nossa evolução. Então, que você tenha essa visão de crescimento, essa visão de subir de nível, ajudando mais pessoas, tendo mais pessoas à sua volta que também queiram subir de nível com você ou como você. Então, bora lá, deixa eu só compartilhar aqui com algumas pessoas essa aula. Ô Neia, me ajuda aí, manda para algumas amigas suas. Bora chamar o pessoal para estar aqui conosco. Nananã, bora lá, bora lá. Vamos trazer as pessoas, né? Porque assim como eu falo para vocês, eu também tenho que praticar, ajudar a transmitir o meu conhecimento para que mais pessoas também cresçam, evoluam e eu possa aprender também com elas de alguma forma, porque eu sempre aprendo demais, gente. Demais com vocês. Sempre aprendo demais com vocês, com aquelas pessoas que se conectam comigo. E assim como as pessoas que me acompanham, né, no dia a dia aqui nos stories, sabem, eu sempre tô em busca de desenvolvimento, sempre tô em busca. Essa semana que passou agora, né, que eu fiquei um pouquinho off aqui das redes sociais porque foi bem intensa, eu estava ajudando em um curso que eu já fiz como aluna. Então foi um curso assim que me ajudou demais na transformação da minha vida, me ajudou demais nas viradinhas de chaves que eu tive para que eu tivesse os resultados que eu tenho hoje como pessoa, sabe? Profissional é uma consequência, porque antes de ensinar o que eu sei, antes de aplicar nas outras pessoas aquilo que eu aprendi, primeiro eu preciso viver. E quando eu vivo algo que realmente gera transformação na minha vida, não tem o porquê, tanto eu quanto você, guardarmos isso às 7 chaves. Muitas vezes nós pensamos assim, não, mas pra que eu vou ensinar a tal pessoa? Mas fulano, e se ele crescer mais que eu? Ou, se eu ensinar tudo que eu sei e essa pessoa, né, me deixar ir e se conectar com outras pessoas, tá tudo bem, deixa as pessoas livres, assim como você também precisa ter essa sensação de liberdade, de mesmo aprendendo, você não precisa ficar engessado em um lugar. Deixe as pessoas livres, porque o conhecimento ele é constante, as informações são constantes, o aprendizado é constante. Então, por mais que essa pessoa se conecte hoje com você, saiba, aprenda aquilo que você tem até aqui e saia, se desconecte, ela também vai precisar estar em constante evolução. E se em algum momento da vida ela parar e ela ver que você não parou, que você continuou, ela vai precisar voltar. Ela vai sentir a necessidade de voltar para aprender com você. E continue ensinando. Continue ajudando. Continue evoluindo e mostrando para as pessoas que o resultado existe através da sua vida e que é
uma busca constante, gente. Todo dia nós aprendemos algo. Nesse curso que eu fui refazer ali, fiquei lá 4 dias, né, servindo. Eu digo refazer porque enquanto eu estou lá no ambiente, eu estou ouvindo. Eu estou me conectando com as informações novamente. Então, foram 4 dias bem intensos, bem pauleira mesmo, assim, ó, de ver as pessoas chorando, de ver as pessoas agradecendo, sabe? Ó, os passarinhos. De ver as pessoas agradecendo um amor transbordando delas, porque elas receberam algo que transformou, de certa forma, em apenas 4 dias, tá? Apenas 4 dias. Transformou a mentalidade delas, transformou os resultados, transformou a visão de mundo. Isso que eu tô dizendo foi só enquanto nós estávamos lá, tá, gente? Porque agora, né, a hora que vem aqui pra vida real, volta pro seu ambiente, é que as coisas começam a tomar uma proporção maior. E quantas mensagens de agradecimento, porque eu estava lá servindo, eu estava lá amando essas pessoas, cuidando delas e cresci, me senti amada, amei pra caramba, sabe? Então, assim, ó, como faz sentido ver vidas se transformando, crescendo, se desenvolvendo, evoluindo. Eu cresço também. Você fazendo isso, ajudando pessoas, se ajudando, tendo resultados, porque primeiro começa por você. Então olha só o benefício de você buscar o desenvolvimento, né? De você buscar o autoconhecimento, a sua transformação. Primeiro que o resultado começa por você. Você vai começar tendo os benefícios na sua vida. A sua vida vai ser a primeira a ser impactada. Vai ser a primeira a sentir a diferença. Depois, você vai conseguir transmitir isso para as pessoas que estão em volta. Mas é aquele negócio, né, bíblico, que está na Bíblia. Ame ao próximo como a ti mesmo. Primeiro você se ama, você se transforma, você tem os resultados para você, para sua casa, para o seu dia a dia. E depois você vai transbordando isso na vida de outras pessoas. Eu só consigo vir aqui e ensinar para vocês porque eu primeiro vivi isso. E por que que eu tenho tanta certeza do que eu falo? Eu tenho resultados. Eu vivo isso. E eu só consigo me posicionar da forma correta, garantindo para você que tem como, porque eu vivo isso. Todos os dias. Todos os dias são escolhas. Todos os dias é uma busca constante. E é de curso em curso, de aprendizado em aprendizado, de evolução em evolução, porque essa formação ali, né, foram 4 dias. E aí no sábado teve mais um treinamento lá para liderança. E nesse treinamento de liderança também assim, foi sensacional. Então é uma busca constante. Nunca pare, gente. Nunca pare. Sempre avance, sempre esteja com fome de conhecer novas habilidades que existem em você, nova potência, sabe, que existe em você. Se desenvolver verdadeiramente, que a vida vai ser muito melhor, muito melhor. Os resultados que vêm são incríveis. E os resultados vêm. Não tem como você buscar coisas novas e você continuar sendo a mesma pessoa. Não tem como você buscar conhecimento, buscar a evolução e não crescer. Não tem como. Tem um processo de amadurecimento desse conhecimento, tem um processo, mas não tem como você continuar da mesma forma. E eu te garanto que quando você vai se descobrindo e vai se desenvolvendo, você descobre um eu seu tão grande que aquele eu que ficou para trás, você olha e fala, meu Deus, como que eu tinha coragem de me ver dessa forma, me diminuir dessa forma. Então não pare, continue, se ame, se desenvolva. Você vai descobrir uma versão sua que você nunca imaginou que pudesse existir. Então, bora lá. No nosso 28º dia, está falando o que? Você foi criado para algo. Precisamos andar em concordância e alinhamento com o nosso propósito. Muitas pessoas perguntam pra mim, Jaque, qual será o meu propósito? Jaque, eu quero descobrir o meu propósito. Eu quero entender, né, qual é o propósito da minha vida. Mas entenda uma coisa, você não vai descobrir o seu propósito sem estar em movimento. Na verdade, não é você que descobre esse propósito. Não é você que fica ali martelando, né, buscando estratégias para entender o seu propósito. É o seu propósito que te encontra, enquanto você está no caminho da sua evolução e da sua transformação. Mas como assim, Jaque? Eu pensei que o meu propósito
fosse eu que tivesse que descobrir. Fosse eu que tivesse que encontrar ele, buscar ele. Na verdade, não. Na verdade, o seu propósito, ele te encontra quando você tem um encontro consigo mesma. Então, antes de você buscar o propósito, você precisa buscar entender quem você é. Você precisa buscar entender a sua identidade, que não foi feita para qualquer coisa. Você precisa buscar entender a sua essência. O porquê que você age como age, se comporta como se comporta. Quem é você? Olhar para suas histórias mais tristes, mais sofridas e começar a extrair algo bom daquilo. Começar a entender como você cresceu em meio ao sofrimento. Lembra que nós falamos lá no comecinho das nossas aulas? O deserto é um lugar de aperfeiçoamento. E é assim que Deus trabalha conosco. Muitas situações da nossa vida que foram dolorosas, foram difíceis, eu sei que você tem a sua história. E eu respeito muito a sua história difícil, a sua história de dor. E eu creio que ela é tão impactante quanto a minha. Que você suportou muitas coisas que você não precisava ter suportado. Mas mesmo passando por aquilo, se você é uma pessoa que busca ficar se vitimizando, ficar se diminuindo, se colocando em um tamanho que não condiz com você, você não vai entender quem você é e você nunca vai encontrar o seu propósito. Agora, quando você começa a se desenvolver, a entender que tudo que você passou vai justamente de encontro com o propósito que existe na sua vida, os milagres que Deus operou em sua vida, dos lugares que Ele te tirou, você vai vendo que você não é uma coitadinha. Você vai vendo que você foi vítima de situações que não precisavam acontecer, mas que você não é uma vítima da sua vida. Que você não é uma vítima da sua própria história. E você começa a reescrever, a tomar o seu lugar de protagonista da sua própria vida. E o seu propósito, ele vem de encontro a você. O nosso propósito, ele sempre está ligado ao nosso desenvolvimento, ao nosso autoconhecimento, à nossa evolução como seres humanos. O nosso propósito, ele só nos encontra quando nós estamos evoluindo como pessoas. Nós precisamos evoluir. Nós nascemos pequenininhos, certo? Primeiro, vamos lá, desde lá de trás. Nós saímos do saco de alguém, certo? Igual um pinguinho. Nós éramos um pinguinho. E ao longo do percurso, nós fomos evoluindo, nós fomos progredindo, nós fomos nos desenvolvendo. Nós fomos nos desenvolvendo. Nós viemos de um pingo, gente, de um lugar que não era tão, bonito. E nós fomos nos desenvolvendo. Foi ali, sendo gerado o nosso coraçãozinho, os nossos pulmões, a nossa pele, os nossos olhos, a nossa boca, os nossos ouvidos, a nossa língua, o cabelinho. Tudo foi sendo gerado, tudo veio de algo pequeno e foi tendo uma evolução. Foi sendo desenvolvido. Foi crescendo, foi tomando forma. E por que chega num período da nossa vida que nós achamos que algo vai acontecer na nossa vida para que nós possamos descobrir o nosso propósito e vai surgir numa caixa de presente e vai vir e falar, agora você é isso, agora o seu propósito é isso. E a partir de hoje você vai se mover para tal direção. Não. É justamente assim como foi gerada a nossa vida que também é gerado o nosso propósito. Que também é moldado o nosso propósito, lapidado o nosso propósito. Através da nossa evolução, da nossa constante evolução, do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. É assim que você vai descobrir qual é o seu propósito. E saiba, o seu propósito sempre tem a ver com você e com outras pessoas que estão à sua volta. Jaque, mas como assim? Assim como você tem a sua história difícil, assim como você tem a sua história de dor, eu tenho a minha e as pessoas que estão à sua volta também têm as delas. E aí muitas vezes você para um dia e você decide contar algo que aconteceu com você e que você superou. Porque normalmente nós contamos as histórias de superação. As histórias que nós ainda não superamos, as pessoas evitam um pouco falar. A não ser que elas estejam muito com a mente aberta e aceitando se desenvolver a um ponto que elas não querem esconder mais nada, porque elas sabem a necessidade que existe em abrir aquela sua caixa preta, não para qualquer pessoa, por favor, não para qualquer pessoa, mas que elas sabem que elas precisam abrir aquela caixa preta
e extrair o melhor que existe de lá de dentro, mesmo em meio às dificuldades, às tristezas, às dores e às cacas, né, que moram ali. E aí, quando você começa a abrir a sua história, seja ela ainda dentro da caixa preta, aquele segredinho, ou quando você começa a se desenvolver, a mostrar a sua história de superação, você vai notando que muitas pessoas à sua volta viveram aquela mesma história que você. Passaram pelas mesmas dificuldades que você, mas como pode? Nós vivíamos em casas diferentes, nós somos pessoas diferentes, viemos de famílias diferentes, mas as histórias se encaixam. É porque muitas vezes você pensa que algo ruim, né, aquela situação em específico que tanto te gerou dor, só aconteceu com você. E não, você vai vendo que as pessoas que te cercam têm histórias iguais ou muito parecidas com a sua. Em diversos momentos da vida delas. Em diversos episódios você vai ver que as histórias elas vão se interligando. E aí é onde mora o seu propósito. Você começa a entender que quando você começa a se desenvolver, quando você cresce, quando você vai se transformando, quando você vai crescendo na sua vida pessoal, o seu propósito ele te encontra e você consegue usar aquilo que foi mais difícil para você, aquela história mais dolorosa, para ajudar outras pessoas. Então o nosso propósito, ele nos encontra no caminho da nossa transformação, da nossa evolução. É o seu propósito que te pega pelo braço e sai te arrastando. Não é você que vai ficar buscando ele incessantemente e, né, orando, jejuando, mas só para encontrar algo parada, sem estar em movimento. Você vai estar crescendo e o seu propósito vai te encontrar e você vai usar aquilo ao seu favor, você vai desenvolver a sua vida e você vai ajudar outras pessoas a se desenvolverem também, começando pelos seus resultados. Porque as pessoas só vão acreditar que existe esperança na vida delas quando elas verem os seus resultados, quando elas verem a sua vida sendo transformada. Gente, semana passada, na quinta-feira, quando eu fui lá na penitenciária, né, feminina, quando eu fui lá falar com as presas, é um lugar de tanta desesperança, de tanta escuridão, de tanta tristeza, sabe? Elas olham para elas mesmas e elas estão sempre se diminuindo sem perceber. E aí, para elas sentirem algum valor na vida delas, elas entram para a vida errada. Que daí o que acontece? É dinheiro, é ostentação, é poder de alguma forma, mas elas estão buscando algo da forma errada. Elas não tiveram um encontro com elas mesmas, elas não entendem ainda não entendem como usar aquela história triste a favor delas. Então, para ter uma sensação de pertencimento, de poder, de amor, elas acabam tendo atitudes extremamente errôneas na vida delas. E se enfiam em lugares desnecessários e vão perdendo a esperança. E aí chega uma pessoa, né? Extremamente aleatória, extremamente desconhecida para algumas e conhecida para outras, e vai lá e mostra, por A mais B, que tem como se transformar, independente do rótulo que exista nelas, e assim também existe em você, independente da situação, sempre colocaram um rótulo em nós, sempre colocaram um post-it dizendo quem nós somos, o que nós merecemos, o que nós podemos, o que nós não podemos. E lá dentro, mostrar para elas que existe uma vida após aquilo, mas com muita dedicação, com muito desenvolvimento, transformação e evolução, tem como você mudar a sua história, mudar a sua própria realidade, aquilo gerou um ponto de esperança. Mas por que é que eu consigo ver um propósito hoje na minha história? Porque eu tive resultados, porque eu transformei a minha vida. Então eu consigo ir lá e falar com aquelas mulheres de igual para igual, mesmo uma estando de um lado da grade e outra estando do outro, porque eu transformei a minha vida. Então o seu propósito ele vai te encontrar no percurso da sua evolução, no percurso do seu crescimento. E que vai envolver a vida de mais pessoas, porque você vai ser um ponto de referência, um ponto de esperança. Ah, mas é porque você é magnífica? Não, é porque simplesmente você não para. Você não aceita retroceder, você não aceita mais viver qualquer vida. Você não aceita mais ter as prisões, porque antes mesmo delas estarem presas fisicamente, é no mental que começa. Antes mesmo de eu ter acessado lugares que prendessem o meu corpo, a minha mente estava presa. A minha mente estava cativa
por diversas formas, em diversas situações. Então, quando você liberta a sua mente, quando você liberta o seu emocional, quando você se desenvolve, o seu propósito ele te encontra. E quando ele te encontra, é lindo, tá? É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é lindo demais. Você consegue dar um novo significado para sua vida. Você consegue tirar de dentro de você todos aqueles lixos, aquelas dores, aquelas mazelas que colocaram dentro de você. Você consegue. Mas você precisa estar em movimento, você precisa estar em evolução. Parada, você não vai conseguir. E pelo contrário, você vai se frustrar cada vez mais consigo mesma, porque você não vai acreditar no seu potencial. Porque em meio às dificuldades, aos desafios que vão aparecer no meio do caminho, e vão aparecer assim, ó, muitas vezes de uma forma mais fraquinha, outras vezes de uma forma mais intensa, outras de formas mais dolorosas, os desafios vão acontecer. Mas se você entende e ressignifica a sua história, primeiro de tudo, respeite a sua história, por pior que ela seja. Por pior que seja a sua história, né? Sabe aquele negócio da biblioteca das cagadas da sua vida? Por pior que seja, respeite a sua história. Comece a olhar ali e entender como você cresceu em meio às dificuldades, em meio às dores. O que você aprendeu? O que você sabe que as pessoas à sua volta ainda não sabem, mas que se você levar para elas, elas vão poder se desenvolver, elas vão poder crescer. Olha a força que você adquiriu no meio do caminho. Olha a mulher, o homem que você tem se tornado, justamente por ter passado por aquele episódio difícil. E como você pode se tornar alguém ainda melhor, mesmo em meio a essa história de dor, a esse lugar que te causou vergonha. É bíblico, né? E Paulo disse: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então Cristo, ele veio para nós que estávamos e que estamos de alguma forma, né, doentes, machucados, cansados, sobrecarregados. Foi justamente para nós que ele veio. Mas o que acontece? Você só se conecta a Cristo, se desenvolvendo a sua mente, tirando ela dos cativeiros que muitas vezes colocaram, das crenças que enfiaram dentro de você. Você só se desenvolve quando você entende a sua essência, quando você entende a sua identidade. E é libertando a sua mente, se fazendo livre, que você vai conseguir acessar o seu eu verdadeiro e entender o seu propósito. Todos nós temos um propósito. E a partir do momento que nós não entendemos quem nós somos e não buscamos viver esse propósito, nós vamos levando uma vida de qualquer jeito, levando uma vida frustrada, nos decepcionando de diversas formas e nos autopunindo por não entendermos quem somos e estarmos nos diminuindo constantemente para cabermos em ambientes ou em caixinhas que tentam nos colocar e nos rotular. E aí o versículo do dia está lá em Provérbios 23:7. Porque como imaginou no seu coração, assim ele é. Se você imagina no seu coração que você é uma pessoa pequena, que você é uma pessoa fraca, que você é uma pessoa frágil, que você é uma pessoa impotente, incapaz, assim você vai se tornar. Se você é uma pessoa que cresceu num ambiente que falaram demais isso pra você, é aquela história, né? Conte uma mentira várias vezes até que ela se torne uma verdade. Se você é alguém que vem de um ambiente onde te contaminaram, falando coisas ruins ao seu respeito, dizendo que você não podia, que você não conseguia, e você internalizou aquilo porque as crianças são esponjinhas, né? De quando nascem até os 12 anos, tudo que você fala pra elas, elas vão absorvendo e elas vão acreditando naquilo. E nós também já tivemos 12 anos. Nós também vivemos esse percurso, né? Do 0 aos 12 anos, absorvendo tudo aquilo que iam falando a nosso respeito. Então, se você internalizou no seu coração e acreditou nisso, é assim que você se torna. Eu, particularmente, cresci ouvindo que eu não ia dar em nada. Que não sabiam por que me deixaram nascer. Que eu era porca, relaxada, incapaz, incompetente. Que eu não merecia nada bom. E de alguma forma, por um longo percurso da minha vida, eu fui vivendo dessa forma. Me colocando em situações
que me reforçavam que o mínimo, o básico, era pra mim. Era pra mim. Assim como muitas pessoas que se conectam comigo acreditam nessa mentira. E hoje eu consigo mostrar pra elas. Mas por quê? Porque eu entendi que eu não nasci pra viver qualquer coisa, que eu não nasci pra viver de qualquer forma. E aí o meu propósito me encontrou, assim como o seu vai te encontrar também, enquanto você estiver buscando se desenvolver e evoluir. E dentro do meu coração hoje, eu sei que eu não entro mais em lugares pequenos. Eu não nasci pra ser pequena. Eu não nasci pra viver qualquer coisa. Então, enquanto eu acreditava dentro de mim, eu tinha essa crença que qualquer coisa pra mim servia, qualquer coisa pra mim bastava, era justamente isso que eu vivia, qualquer coisa. Vivia de qualquer forma. Mas hoje, dentro do meu coração, eu sei que eu não nasci pra viver qualquer coisa, eu sei que eu não nasci pra ter qualquer vida. E é justamente por isso que hoje eu não vivo de qualquer forma. E é justamente por isso que hoje eu tenho forças pra buscar algo diferente. Porque assim como imaginei no meu coração, assim eu sou. Assim eu me torno. E dentro do seu coração, hoje, como é que você tem se visto? Como é que você tem se imaginado? Ai não, porque eu sou pobre. Ai não, porque eu não tenho dinheiro. Ai não, porque pra mim é só a parte mais difícil. Ai não, porque eu não consigo. Ai não, porque isso é possível pra fulano, mas pra mim não. Ah não, porque é muito difícil. Como você tem se visto? Como você tem alimentado as suas certezas dentro do seu coração? Como? É assim que você vai se tornando. É isso que você vai recebendo. Exatamente o que você vai alimentando no seu coração, nas suas crenças, na sua visão sobre você. Como você tem se visto? Pessoal, tá fazendo sentido pra vocês? Comenta aqui pra mim, né? Dá um foguetinho, aviãozinho, coraçãozinho, um joinha. Chama mais pessoas pra ouvirem isso hoje. Como vocês têm se visto? Como? Quantas pessoas precisam ser ativadas? Quantas pessoas são aqueles foguetão, mas que estão estacionados dentro de uma garagem? Quantas pessoas à sua volta você vê que são assim, sensacionais, que são pessoas incríveis, que são pessoas... Bom dia, Pri! Que são pessoas incríveis, que são pessoas que, assim, têm um potencial gigante. E saiba que você só consegue reconhecer no outro aquilo que também existe dentro de você. Você só consegue reconhecer no outro aquilo que existe dentro de você. Então, muitas vezes você olha pra fulana, né? Você olha pra alguém e fala, nossa, como essa mulher é incrível, como essa mulher é bonita, como ela é inteligente. Você também é. A diferença é o que essa mulher faz pra conseguir externalizar isso, mas que muitas vezes você vem se sabotando, se boicotando. Por quê? Porque você acredita no seu coração, você vê na sua mente que você não é capaz, que você não consegue, que aquilo não é pra você. Mas se você reconheceu no outro, é porque você também tem isso dentro de você. Existe essa referência em você. Você não consegue reconhecer o que não existe em você. Você não consegue. Então, como é que você tem se visto? Como você tem se enxergado? O que é que você tem acreditado fortemente dentro do seu coração? E aqui continua. Existe na Terra as leis naturais e as espirituais. E quando as alinhamos, aí sim, qualquer coisa pode acontecer nas nossas vidas, desde que tudo esteja no centro do nosso propósito. Muitas pessoas estão sofrendo porque elas não sabem ainda qual é o centro do propósito delas, ok? Mas eu já te digo, o centro do seu propósito está em você ter um encontro real com você mesma. Ativar sua identidade, ativar sua essência. Esse é o centro. Deus é o centro, Cristo é o centro. E eles habitam dentro de você. Você foi feita em imagem e semelhança. Então, a partir do momento que você se desenvolve, que você cresce, que você se transforma, você vai tendo um encontro real com a sua essência, que é o centro. O centro do seu propósito. E toda vez que você se desenvolve, você está buscando, né, algo novo, você vai crescendo e vai tendo um encontro real com o poder que habita dentro de você, que é o centro que rege a sua vida. E quando as pessoas não têm esse encontro real, elas vão vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito.
Pra quem não sabe quem é, pra quem não sabe o que quer, pra quem não sabe o poder que tem, qualquer coisa serve. E quantas vezes você tem vivido qualquer coisa, de qualquer jeito, de qualquer forma, de qualquer maneira, por não buscar entender quem é você, por não buscar se transformar, por não buscar se desenvolver, evoluir. Olha que triste. Você tem um baita do potencial, você tem uma baita de uma capacidade e aceitar viver de qualquer forma, recebendo qualquer coisa. Você não nasceu para ser qualquer uma. Eu sou totalmente diferente de você. Eu tenho uma história diferente, né? A minha história é um pouco diferente para algumas mulheres, mas tem muitas mulheres que passaram pela mesma coisa em diversos pontos da vida. Eu tenho tanta história, gente, tanta história sobre a minha vida, que às vezes eu olho e eu falo assim, meu Deus, como é que eu tive coragem de fazer isso? E parece que eu já vivi uns 200 anos. Parece que eu tenho uns 200 anos de história. Mas eu sei que você tem também. Quantas pessoas precisam ouvir a sua história para que elas se sintam capazes? Para que elas entendam que você também viveu algo ruim, que você ver a transformação na sua vida, ver que é possível viver algo novo, viver algo bom, e através da sua referência conseguirem transformar a própria realidade. Mas aí você é uma pessoa que, em meio às suas dores, fica ali se remoendo, fica ali martelando essas dores dentro de você. Não busca o seu desenvolvimento, não busca a sua transformação. E só se machuca. Vive de qualquer jeito. Acessa qualquer lugar. Deixa qualquer pessoa ter o controle no seu emocional. Deixa qualquer pessoa vir, entrar dentro do seu emocional, entrar dentro do seu coração e fazer a festa. E cada vez mais você vai se sentindo frustrada, cada vez mais você vai se condenando, você vai se julgando, você vai se sentindo pequena, você vai se diminuindo. Porque enquanto você não se dá o valor devido, não espere que outras pessoas venham e façam isso por você. Tem pessoas que são muito, muito alinhadas com o propósito delas e vão te fazer enxergar algo bom em você. Tem. Mas agora parando pra pensar, bem pensadinho. À sua volta, existem quantas pessoas assim? Bem pensadinho, existem quantas pessoas assim? E mesmo que existam várias, ou mesmo que existam poucas, até quando você vai esperar do outro aquilo que você consegue ativar dentro de você todo santo dia? Só você pode entender o seu poder, só você pode entender o seu real valor. As pessoas à sua volta, elas podem reconhecer em você valor, elas podem reconhecer em você, né, posicionamento, autoridade, liberdade, elas podem reconhecer. Mas de nada adianta o outro reconhecer, você não ter isso muito claro dentro do seu coração. Porque senão você vai estar a todo momento dependendo de uma validação externa. E nem sempre as pessoas estão a fim de te validar. Nem sempre. Mas agora você, quando você começa a entender quem você é, o seu poder e o seu valor, você pode se validar todos os dias. Ai, não, mas eu aprendi que para eu ser humilde, eu não posso ficar, falando bem de mim mesma. Quem te ensinou essa porcaria? Ensinaram isso pra mim também, tá? Que eu sempre tinha que falar o quê? Quando me perguntavam, Jaque, quem é você? Quem é a Jaque? Eu sou louca. Quem nunca disse isso, né? Eu sou louca porque eu sou brava, porque eu sou nervosa, eu sou estourada. Sempre tinha adjetivos distorcidos, ruins, e assim como eu falava era porque eu acreditava, porque eu tinha ouvido, me fizeram acreditar nisso, e isso estava dentro do meu coração. Eu só enxergava isso pra mim. Quando um dia eu fui fazer um curso que a mulher falou assim pra mim, Jaque, quando você entender quem você é, quando você entender o seu valor, as coisas vão mudar na sua vida. Eu fiquei pensando, o que essa mulher tá vendo que eu não tô vendo? Como assim meu valor, meu poder? Que poder que eu tenho? Ela nem sabe quem eu sou. Mas todas nós temos o poder. Todas nós temos uma essência incrível. Todas nós temos. A diferença é que muitas vezes nós fomos soterrando isso com as distorções que falaram sobre nós, com as crenças erradas que nós tivemos, com as mentiras que nós acreditamos. E aí depois vai se tornando muito mais difícil de ter um encontro real com o nosso eu, com o nosso poder. Mas as pessoas à sua volta, independente de como você esteja vivendo hoje, elas vão conseguir reconhecer isso em você. Elas vão ver isso em você.
Só que tem pessoas que vão te ajudar a se enxergar e tem pessoas que querem mais é que você se destrua, porque sabem que se você se ativar, você vai brilhar um pouco mais que elas. Sabe aquele negócio? Ai, amiga, eu quero te ver bem, mas não melhor que eu. E aí te fazem acreditar que você não pode se validar, que você não pode se enxergar de uma forma correta, que pra você ser humilde, você tem que se enxergar de uma forma miserável. Não aceite mais acreditar nisso. Você não veio para ser uma pessoa miserável, ter uma vida miserável e acreditar em coisas miseráveis. Você veio para uma vida próspera e abundante. Você tem uma essência linda dentro de você. Então que você se olhe da forma correta, se enxergue da forma correta. Não adianta respeitarmos as leis naturais e burlarmos as espirituais. E o contrário também. Tudo precisa andar em concordância e alinhamento. Lá em Romanos 8:28 diz: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O apóstolo Paulo está dizendo no verso acima que todas as coisas são favoráveis para nos abençoar. Gente, até mesmo as situações difíceis. Você cresce em meio à dificuldade, aos desafios. E essas situações colaboram para o seu crescimento. Então, até os momentos mais ruins que você passou, você cresceu em algo. Você se tornou mais esperta, você se tornou mais ousada, você se tornou mais corajosa, você se tornou mais resiliente, você se tornou mais humilde. De alguma forma você cresceu, de alguma forma você evoluiu, mesmo sem reconhecer isso ainda. Tudo o que existe, a sua família, a sua casa, seu trabalho, sua igreja, o bom e o ruim, o certo e o errado, todas trabalham para o seu bem. Mas entenda que para isso acontecer, precisamos estar no centro do propósito de Deus. É certo que Deus tem o controle de todas as coisas, você precisa crer nisso, mas isso pode ser um problema para as pessoas acomodadas, que sentam e vivem esperando as coisas acontecerem, que não têm coragem para nada. Deus tem o controle de todas as coisas, mas ele não está no controle de todas as coisas o tempo todo. Lembra do livre-arbítrio? Lembra que Deus, muitas vezes, ele tinha o controle da vida de Abraão, ele tinha o controle da vida de Jacó, ele tinha o controle da vida de todo mundo. Deus tem o controle de todo mundo, se ele quiser. Mas ele te respeita. Aí Deus te respeita tanto que ele te dá a liberdade de você ter as próprias escolhas, ter as próprias decisões, mas você não se respeita. E aí muitas vezes você cata esse seu controle e sai dando na mão de outras pessoas que apertam tudo quanto é tipo de botão e vão ali bugando você. Vão entrando no seu emocional, no seu coração, na sua mente, vão fazendo a festa, reviram tudo e vão embora. E te deixam como? Frustrada, constrangida, se sentindo culpada, se julgando. Deus não está no controle de todas as coisas o tempo todo, porque se assim fosse, até a roupa que você está vestindo teria sido escolhida por ele. O trajeto que você deveria percorrer até o seu trabalho, com quem você deveria conversar ou não, seriam por ele apontados, mas sabemos que não é assim. Deus tem o controle, mas não controla todas as coisas, porque ele nos deu o poder para tomarmos nossas próprias decisões. Ele intervém somente quando é necessário. E se decidirmos andar fora do seu propósito, ele não pode fazer absolutamente nada. Por que tem tantas pessoas vivendo uma vida dolorosa, sofrida, amargurada, frustrada? Porque estão vivendo fora do seu propósito. Estão vivendo fora. Totalmente fora. E você olha muitas vezes, parece que essas pessoas vivem em outro mundo, em outra realidade que não é a verdadeira. Sempre sofrem, estão sempre perdidas, estão sempre machucadas. Mas aí eu te pergunto, né? Essas pessoas muitas vezes se vitimizam, são coitadinhas. Nossa, que dó, que dó. Ai, você viu fulano, ai, tadinha. Ai, que dó. Aí eu te pergunto, você vê essas pessoas buscando se transformar? Buscando evoluir? Buscando estar no centro do propósito de Deus? Buscando a Deus? Ou são pessoas que só reclamam, murmuram, esperam que algo caia do céu? E se não cai do jeito que elas querem, porque sempre vem algo dos céus para nós, ainda julgam a Deus, culpam a Deus. Porque, eu esperei, mas Deus não mandou. Mas quem falou para você que Deus quer que você espere?
Deus quer que você aja, Deus quer que você busque, Deus quer que você vá, que você cresça, que você realmente tenha ações. A vida humana, nós precisamos ter ações. Nós precisamos buscar. Nós precisamos. Deus não nos prometeu nada de mão beijada. Nadinha. Mas Ele nos favorece em muitas coisas, quando nós estamos em movimento. Então, qual seria o primeiro passo? Buscar e conhecer o propósito de Deus para você. Se Deus te chamou para ser pai ou mãe, seja o melhor. Como cônjuge, também seja o melhor. Se te chamou para ser empregado, seja também o melhor. Mas se o seu propósito é ser patrão, seja extremamente bom. Porque enquanto você estiver no centro da vontade de Deus, todas as coisas irão trabalhar para te prosperar. Quando Deus mandou o povo entrar na Terra Prometida, eles disseram que não iriam porque os gigantes que lá viviam os viam como gafanhotos e acabariam com eles. Mas de onde eles tiraram que os gigantes viam eles como gafanhotos? Eles liam pensamentos? Você lê pensamentos? Muitas vezes você deixa de fazer algo porque, o que vão falar? O que vão pensar? Que medo, que dor, que vergonha, que não sei o que. E você não faz. Porque você quer imaginar o que as outras pessoas vão pensar. Com 8 bilhões de pessoas no mundo, se você toma alguma atitude, parece que você enxerga as 8 bilhões de pessoas te olhando, te apontando e te julgando e todo mundo indo contra você. Quem disse que o mundo está contra você? Tem pessoas que vão te atacar, que vão ir contra, tem pessoas. Mas o pior mundo que você pode deixar ir contra você é esse mundo aqui. É o seu mundo interno. Se esse mundo estiver jogando contra você, ferrou. Ferrou. É aqui que mora o mundo mais perigoso que existe. Dentro da sua cabeça. Esse mundo aqui, se você não consegue organizar ele, cuidar dele e alinhar ele, esse mundo aqui consegue te destruir. Te tirar do propósito, te desconectar de quem você realmente é. Esse mundo aqui. E aí que continua, Na realidade, eram eles mesmos que se viam assim. E sem superar essa condição, morreram sem experimentar essa promessa. Deus tinha a promessa para eles. Existiam gigantes, existiam desafios, existiam. Mas Deus tinha a promessa. Só que eles se enxergavam tão pequenos, eles acreditavam no coração deles que não era para eles, que eles não iam conseguir. Eles acreditavam que, na visão dos gigantes, eles eram gafanhotos. E assim eles se comportavam como gafanhotos. Então, se esse mundo aqui não tiver a visão correta, se esse mundo aqui não tiver a imagem correta, você sempre vai estar se diminuindo. Você sempre vai estar se vendo muito menor do que você realmente é. Algumas pessoas sonham em experimentar o matrimônio, mas não se veem casadas porque se acham feias e erradas, porque não são mais virgens, por não ter dinheiro para manter uma casa, desejam, mas a sua mente não corresponde a esse sonho. Existem coisas na sua vida que você vai transformar, que você vai melhorar no percurso. Ontem eu fui chamada para ser madrinha de um casamento. Eu e meu marido, o pessoal veio aqui em casa e tal. Eu até esqueci de postar porque foi tarde ali. Mas depois eu vou colocar ele nos stories. E eu fui chamada pra ser madrinha de um casamento. E eu, por muitas vezes, eu ficava pensando, eu nunca vou servir para ajudar alguém. Na minha vida passada, nos meus 200 anos lá atrás. Eu nunca vou servir para ajudar alguém. Como que eu vou ter algo bom para contribuir na vida de alguém com toda essa bagagem distorcida que eu tenho? E aí ontem, quando eles vieram nos chamar para sermos padrinhos, eu fiquei pensando, Senhor, como as coisas mudam, O jogo muda quando você se conhece. Primeiro, porque eu sempre amei esse casal, sempre conversando com eles ali, me conectando e tal, e eles se sentiram tão bem, tão amados, tão cuidados, que eles me convidaram e convidaram meu marido para sermos padrinhos. E aí daí eu falei, vocês têm certeza de quem vocês estão chamando, Eu vou puxar a orelha de vocês. Então, assim, entender que hoje, mudando, toda a minha realidade, tendo um casamento bom, entendendo muito sobre desenvolvimento,
Eu posso ajudar outras pessoas. Esse é o meu propósito. É o meu propósito. Eu já vivi uma vida ruim em todos os sentidos. Casamento ruim, relacionamentos com outras pessoas ruins, relacionamento com os meus filhos ruins. E quando eu transformei isso, as pessoas enxergaram tanto que elas querem estar perto. E eu nunca me imaginei sendo capaz de conduzir alguém, de apadrinhar alguém dessa forma. E fui eu que escolhi eles? Não, eles me escolheram. Fui eu que encontrei o meu propósito? Não, o meu propósito me encontrou. Buscando, crescendo e me desenvolvendo no meio do percurso. Me pegou pelo braço e saiu me arrastando. Então, quando você começa a se movimentar, qualquer dificuldade que exista na sua vida hoje vai sendo transformada, vai sendo rompida, vai sendo quebrada. E as coisas vão acontecendo. As coisas vão mudando pra você. Mas se você olhar para a situação atual, muitas vezes, que você está vivendo hoje, você não vai conseguir ver nada diferente. Você não vai acreditar que é possível para você romper. Por quê? Porque você ainda está com a sua visão limitada, ainda está se sentindo um gafanhoto e colocando os seus problemas, as suas dificuldades, os seus desafios como os gigantes da sua vida. Mas por quê? Porque justamente é a falta do conhecimento, do desenvolvimento que não te deixou ainda ter a visão correta de quem é você e de como transformar a sua vida. Já aconteceu alguma coisa ruim com você? E na mesma hora veio este pensamento, eu sabia que isso iria acontecer? Não fique chateado comigo, nem com raiva, mas tenho absolutamente certeza que sim. Você é o que está na sua mente e no seu coração. Você recebe aquilo que está na sua mente e no seu coração. Lá em Jó 3,25 está escrito, porque aquilo que temia me sobreveio, e o que receava me aconteceu. Tudo que você tiver medo, ai meu Deus, porque eu tenho medo de fazer alguma coisa e ficar sem dinheiro, você vai ficar sem dinheiro. Ai, eu tenho medo de fazer e acontecer e não dar certo. Não vai dar certo. Porque você vai se movendo baseada nos seus medos. Então, se você quer se desenvolver, você vai ter que pôr o pé e Deus vai vir com o chão. Você vai ter que ter a ação. E vai entendendo o milagre de Deus no percurso e vai sentindo o favor de Deus. É só assim que as coisas vão acontecendo. Tem uma moça que tá aqui na live, que eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela sabe que ela tava com medo de agir em um certo ponto e se jogar e fazer um curso ali que eu tava indicando pra ela. Enfim, ela foi, comprou o curso. E ela mesma me mandou mensagem, que as coisas estão acontecendo, assim, ó. E ela nem foi pro curso ainda, tá? Ela nem foi pro curso ainda. As coisas estão acontecendo, eu não consigo explicar e tudo tá vindo e tá indo e tá fluindo. E ela não consegue explicar. Por quê? Porque primeiro ela se movimentou. E o milagre e o favor de Deus alcançaram ela. Olha só que lindo. Mas primeiro, quem é que teve que ter o passo de fé? Quem é que teve que ter a coragem? Fui eu ou fui ela? Foi Deus que teve que vir lá e deixar tudo preparadinho no caminho? Não, ela ousou. E ela foi mesmo, tendo dúvidas e incertezas de muitas coisas. Mas Deus precisa que muitas vezes nós nos movamos mesmo com a dúvida, mas sempre com fé. Sempre acreditando nele. Crendo que ele vai operar um milagre que nós necessitamos, que nós precisamos. E é assim que ele trabalha. É assim que ele trabalha. E ela foi e se moveu. E muita coisa está acontecendo. Muita coisa. Não tenha mais medo de ter medo. Viver de pensamentos positivos não resolve a vida de ninguém. O que nos ajuda a vencer e crescer são os nossos pensamentos dominantes, porque é no curso deles que a vida segue. Veja esse exemplo. Uma pessoa que tem medo da solidão, não gosta de estar sozinha e sente-se em pânico com essa possibilidade, com o passar dos anos, notamos que é nessa exata condição que ela se encontra. Esse é o seu pensamento dominante e inconscientemente ela se sabota e começa a ir na direção daquilo que é dominante na sua vida. Tudo que plantamos, colhemos, desde um simples sorriso, ser gentil e amável com as pessoas, mas se fizermos o contrário, também atraímos sobre nós. Pare de gerar e plantar as coisas que você não quer colher. Respire fundo, reorganize sua mente, peça ajuda ao Espírito Santo e saia semeando aquilo que é bom e agradável, porque toda semente sempre volta em forma de colheita. Então que você plante muito, mas plante naquilo que ninguém pode te tirar. Comece por ali, comece plantando.
o autoconhecimento, o desenvolvimento, os resultados da sua vida. Ninguém pode te tirar resultados. Ninguém pode te tirar a sua essência a não ser você mesma, a não ser você deixando esse mundo e esse mundo te sabotar. Ninguém pode. É só você que tem essa capacidade. Lembra? Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas ele não está no controle o tempo todo. Se ele tivesse, você jamais estaria vivendo situações que você vive hoje. Você jamais estaria. Mas você, deixando o seu mundo interno te sabotar, você se coloca em situações, em lugares, se coloca em meio a pessoas que você não deveria estar. Você se limita de se conhecer, se desenvolver, de ter acesso a novas informações por medo, por escassez, por crenças. Até quando você vai conseguir viver da forma que você está vivendo? Até quando? Esse tempo atrás eu estava falando com meu marido, né? Que nós tínhamos ali a nossa empresa de motoboy. E é algo cansativo. É algo assim, ó, nossa, que demanda uma energia, sabe? E os caras, muitas vezes, né, já são homens grandes, mas se comportam assim como uns meninos, sabe? E aí eu ainda olhei pro meu marido e falei assim, até quando a gente tem disposição para conduzir isso aqui? Era algo que já estava tirando o nosso sono, tirando a nossa paz mental. E muitas vezes a gente tem medo de abrir mão de algumas coisas. Eu também sinto medo de algumas coisas. Só que pro meu perfil, né, que nós vamos falar muito sobre isso dentro da nossa mentoria lá do PDL, pro meu perfil, o medo, a raiva, são os impulsionadores. Então, assim, ó, se eu sentir medo, aí é que eu vou. Se eu sentir raiva, aí é que eu vou, entendeu? Só que hoje, conduzindo de uma forma correta. Porque pra quem conheceu a Jaque do passado, sabe que era totalmente loucura e disfuncional a forma como eu agia. Mas cada um tem um motivador. Dentro de cada perfil existe um motivador. E quando você não se conhece, você vai se motivando pelas coisas erradas, você vai se movimentando pelo caminho errado, você vai tendo as ações mais erradas possíveis pra você. E não é isso que Deus quer. Não é isso que Deus quer. Você não nasceu pra ser pequena. Você não nasceu pra ser qualquer uma. Mas muitas vezes você se coloca nessa situação. Você se coloca nessa realidade. E acredita que é só aquela realidade que existe pra você. Que você não vai romper. E que quando você for romper, A, B e C tem que estar extremamente alinhados, porque senão você tem medo de não dar conta. Você sempre vai dar conta. Você vai dar conta. Porque pra você viver a realidade que você vive hoje, que muitas vezes tá te pesando, tá te custando muita energia, muita demanda, você já tá dando conta. Só que a diferença é que essa realidade, mesmo que seja ruim, você já está acostumada e o novo pode estar te assustando. Então, até quando você está disposta a levar a vida que você leva? A viver da forma que você vive? Por falta de se conhecer. Por falta de entender quem você é. Por falta de um encontro com o seu propósito, que só vai te pegar no meio do caminho enquanto você estiver em movimento. Até quando? Precisa viver ainda? Mas quantos anos dessa forma? Para você realmente ter ações que transformem todos os seus resultados. Precisa viver mais quantos anos dessa forma? Sofrendo, dando murro em ponta de faca. Para que você busque o conhecimento certo e necessário para transformar a sua vida. Até quando você está disposta a viver assim? Aguenta. No couro, no osso. Mas quanto tempo desse jeito? Mas quanto tempo? É doloroso, né? Saiba que você não precisa estar aí. Você está aí por uma escolha sua. Seja por medo, seja por omissão, você só está nessa realidade que você vive hoje por escolha sua. E do mesmo jeito que você se colocou aí, só você vai poder tirar. Só você. Então, se você quer sair dessa situação, dessa dificuldade, entra lá no link da minha bio. As inscrições do PDL se encerram essa semana, tá? Essa semana acabou a chance. Quem entrou, entrou. Quem não entrou, não entra mais. Depois não adianta chorar. Ah, Jaque, mas eu quero não sei o quê. Não adianta. Pra você que está tendo dificuldade em questão de pagamento, me chama. Me chama que nós vamos resolver isso. Não vai ser esse o motivo que vai te tirar por mais longo tempo ainda do seu propósito, que vai continuar te afastando da sua identidade, da sua essência. Me chama. Nós temos a forma correta para resolver todos os impedimentos que estão tentando te desviar
do seu autoconhecimento e da sua conexão consigo mesmo. Daquela verdadeira essência que Deus te chamou para ser e para ter. Então, entra lá, faz a sua inscrição o quanto antes, que essa semana se encerra e depois não adianta chorar. E aí, na segunda turma, vocês se preparem, porque quem não entrou nessa primeira vai ter, assim, ó, remorso de não ter entrado. Que a segunda vai ser outra situação. Essas condições que existem para essa primeira turma é só porque é a primeira turma. Quem começar comigo desde o começo vai ser extremamente beneficiada, vai ser extremamente amada e você vai ter, sim, os privilégios de ter começado nessa primeira turma. Então entra lá, faz a sua inscrição, qualquer dificuldade você me chama. Eu não aceito perder as pessoas que caminham comigo. Eu não aceito mais que você viva uma vida distante de quem você nasceu para ser. Que você viva uma vida muito aquém de quem você realmente é. Você precisa se conhecer. Você precisa, o quanto antes, transformar os seus resultados, transformar a sua vida. Você merece viver uma vida muito melhor do que a que você vive hoje. Você merece viver a sua vida dos sonhos. E ela é capaz, ela é possível, ela é real, mas você vai ter que ter ações. Você vai ter que se mover. Parar de viver pelo medo, porque quanto mais medo você tiver, mais as coisas vão de encontro ao seu medo. Tudo aquilo que você tiver medo vai o quê? Acontecer igual com o Jó. Vai vir até você. Porque é isso que você emana. É isso que você atrai. É isso que você vibra o tempo todo. Enquanto você não se transformar, tudo aquilo que você tem medo vai te encontrar. Então busque, se transforme, tenha resultados. Entra lá no link da bio. A bio é a página do meu perfil, né? A página principal, você vai ver que tem um link lá. Faz a sua inscrição. Qualquer dificuldade você me chama. Compartilha essa aula com mais pessoas. Manda essa aula para quem precisa ouvir, para quem precisa começar a ter ações, parar de viver por medo. Que a gente vai se ver amanhã às 6 horas da manhã e no dia 1º/10 teremos a nossa primeira aula ao vivo e online do PDL, Posicionamento de Liberdade. Deu de viver uma vida escrava, uma vida encarcerada mentalmente e emocionalmente. Você merece a liberdade, você pode ter ela, mas Deus está no controle, mas essas coisas ele não vai controlar. É você que vai ter ações, é você que vai ter atitudes, senão nada vai mudar. Deus não nasceu para te ver vivendo essas situações difíceis que você vive hoje. Mas o que é que você vai fazer para se transformar? Então entra lá, faz a sua inscrição, não perca mais tempo, senão depois não adianta reclamar, tá bom? Um beijo, amo vocês, até amanhã, 6 horas da manhã e compartilha essa aula, tá bom?